Na nossa caminhada cristã, nós devemos superar os obstáculos, superar os momentos difíceis, as decepções, as tristezas e não nos afastarmos do Senhor em momento algum. Esse é o estudo de número 933 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Superar é vencer, é atravessar os momentos difíceis, independente de quais sejam, pois o Senhor, Ele está contigo, Ele te sustenta em todos os momentos. Vamos ao nosso tema, superando a decepção. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 51, verso 12, que diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Decepção é sentimento de tristeza, é um descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado que representa um mal, é uma desilusão, é um desapontamento. E a Bíblia nos mostra várias pessoas que se decepcionaram, muitas se decepcionaram com pessoas, outras se decepcionaram consigo mesmo e tem ainda outras pessoas que se decepcionaram foi com Deus. No nosso texto base está a oração de Davi. Vamos ver ela em outra versão, Salmo 51, verso 12, que diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Davi estava pedindo ao Senhor para dar a ele novamente a alegria da salvação. Ele pode ter se decepcionado com ele mesmo, com as atitudes dele, porque para satisfazer o seu desejo carnal, ele adulterou e, como diz, virou uma bola de neve, porque Betseba engravidou. Ele tentou enganar o marido de Betseba, Urias, e o pior ainda, ele mandou Urias para a morte. Davi, ele pediu para o Senhor o sustentar com o espírito voluntário, um espírito de alguém que está disposto a obedecer. Davi se arrependeu, ele aceitou o perdão de Deus. Quando nós nos decepcionamos conosco mesmo, é necessário nos arrependermos, é necessário buscarmos ao Senhor em oração e aceitar o perdão do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, Ele não nos rejeita. Salmo 51, verso 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vamos ver um personagem que se decepcionou, mas foi com Deus. Vamos nos lembrar da história de Noemi, que significa graciosa, doce e amável, mas após a frustração dela, a decepção dela, ela trocou o nome dela para Mara. Mara significa amargura ou amarga. Devido à fome, a família dela foi buscar abrigo lá em Moabe. Ruth, capítulo 1, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, lá na casa do pão, que significa Belém, estava tendo escassez de alimento. O esposo de Noemi, juntamente com os filhos dela, que é Malom e Quilion, foram para Moabe e lá aconteceram várias catástrofes na vida de Noemi. A primeira foi a morte do esposo. Ruth, capítulo 1, verso 3 diz: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E após a morte dele, os filhos
foram se casar. E esta poderia ser a segunda decepção de Noemi, porque os filhos dela se casou com mulheres estrangeiras. Ruth capítulo 1, verso 4, que diz: os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Por quase 10 anos eles moraram lá na terra de Moabe, e na lei do casamento dos judeus não era permitida a união com estrangeiros, não, como nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 3, não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá, não considerarás tua filha um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho. Ainda segundo os estudiosos da Bíblia, no caso deles que foram para Moabe, lá eles estavam esperando o tempo em que a terra de Belém estava passando pela escassez de alimento, e eles estavam esperando esse tempo terminar. Mas com a morte do pai, eles se casaram, possivelmente para poderem permanecer em Moabe. Ruth, e órfã, possivelmente se converteu ao judaísmo. A terceira frustração de Noemi, a terceira decepção, foi a morte dos filhos dela. Vamos ver? Ruth capítulo 1, verso 5. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Olha a situação de Noemi, já idosa, sem o esposo, ela tinha ficado viúva, e depois também os filhos morreram. Mas o que ela fez? Ela decidiu voltar para a terra do pão, para a casa do pão, para Belém. Mas quando Noemi, ela viu tudo o que tinha sucedido a ela, e quando ela chega em Belém, ela culpa o Senhor pelo sofrimento dela. Ruth capítulo 1, verso 20, verso 21 diz: mas ela lhes pediu, não me chameis mais de Noemi, que significa agradável, é mais próprio que meu nome seja Mara, que significa amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras, parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que então haveríeis de me chamar Noemi? Quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e o Todo-Poderoso trouxe desgraça, ela pôs a culpa de tudo que aconteceu na vida dela ao Deus Todo-Poderoso. Mas eles não consultaram ao Senhor para saírem de Belém. Tem outra versão que diz que o Todo-Poderoso me fez mal. Noemi, quando voltou para Belém, ela voltou após ela ouvir que o Senhor tinha visitado o povo israelita e tinha dado a eles pão. A escassez tinha acabado, e quando ela chegou lá, os habitantes de Belém se comoveram com o que havia ocorrido com ela e com a sua família, e ela culpou o Senhor. Mas Noemi venceu a decepção. Vamos ver como? Primeira coisa que eu pontuei é quando ela aceitou o cuidado, quando ela aceitou a companhia de uma mulher que não era de seu sangue, mas foi uma pessoa que Deus colocou no caminho dela. Deus colocou o amor no coração de Ruth, a nora dela, por ela. Ruth, capítulo 1, verso 16 ao verso 18, que diz: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Quantas vezes o Senhor coloca pessoas junto conosco, para estar conosco, para nos abençoar, para nos ajudar, para estar caminhando conosco, e quantas vezes nós rejeitamos essas pessoas. Segunda coisa, Noemi conseguiu vencer a decepção quando, mesmo diante do sofrimento, ela bendisse aquela pessoa que a ajudou. Ruth capítulo 4, verso 20 diz assim: ao que Noemi declarou que Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos, e acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. Noemi começou a olhar com outros olhos as situações, ela começou a bendizer, a abençoar aquelas pessoas que estavam a ajudando. Tem pessoas que ficam imersas, ficam mergulhadas no sofrimento e não vê que Deus está agindo a seu favor. Outra atitude de Noemi que ajudou a vencer a decepção, sabe qual foi? Quando ela parou de olhar para o sofrimento e ela começou a olhar para frente, porque é vida que segue. Ruth capítulo 3, o verso 1 e o verso 2, e disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Noemi parou de ficar olhando para o sofrimento dela, ela começou a abençoar, ela começou a ter atitudes boas, e Noemi orientou a Ruth como ela deveria proceder. Noemi voltou a olhar para o Senhor, voltou a confiar no Senhor. A quarta atitude que Noemi venceu a decepção foi quando ela voltou a depender de Deus. Ela viu que Deus transforma a maldição em bênção, transforma tristezas em alegrias, transforma sofrimentos em conforto e felicidade. Noemi se tornou uma mulher importante. Ruth capítulo 4, verso 14 e o verso 15 diz assim: as mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé que não te deixou sem alguém para te resgatar. Olha que tremendo, que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi se tornou a avó do rei, um rei que foi divisor de águas em Israel. Ele foi o segundo rei de Israel. Se lembra quem é? Primeiro rei de Israel, Saul. Ela foi a avó do segundo rei de Israel, que é Davi. Tem outro personagem que nós podemos recordar, dentre muitos outros, que se decepcionaram com diversas pessoas. Vamos nos lembrar de José. José, ele se decepcionou com os irmãos dele. Os irmãos de José o colocaram no poço seco, não tiveram piedade dele, não, e ainda o venderam para os ismaelitas, e esses vendeu José a Potifar lá no Egito. Gênesis capítulo 37, o verso 24, o verso 25 diz assim: arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Olha que interessante, após os irmãos dele o lançarem lá naquele poço vazio e sem água, o que eles foram fazer? Eles foram comer, eles não se importaram com o sofrimento de José. José se decepcionou com os irmãos dele, mas também se decepcionou com Potifar.
Pois ao recusar a esposa de Potifar, aquela mulher com raiva porque foi rejeitada, porque foi desprezada por José, mentiu para Potifar e este o mandou para a prisão. Gênesis capítulo 39, verso 20, o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, assim esteve ali na casa do cárcere. Potifar, ele sabia que Deus era com José, ele sabia que Deus amparava e abençoava José em tudo que ele fazia, mas ele não deu oportunidade a José, ou se deu oportunidade para José se defender, ele não acreditou em José e mandou José para o cárcere. E José também se decepcionou com o copeiro de Faraó. Quando José interpretou o sonho daquele copeiro, logo ele pediu que não fosse esquecido por ele. E sabe por quanto tempo o copeiro não se lembrou de José? Por 2 anos. Gênesis capítulo 40, o verso 14, o verso 15, que diz: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Deus deu um sonho a Faraó. Faraó ficou perturbado e nenhum mago, sábio ou adivinhador do Egito pôde interpretar. E o copeiro disse para Faraó sobre José, que foi chamado por Faraó, deixou aquela prisão, foi exaltado por Deus e tornou-se o segundo homem mais importante do Egito. José se tornou o governador do Egito, glória a Deus. José, ele venceu a decepção, sabe como? Primeiro, ele não guardou amargura no coração dele contra os seus irmãos. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Precisamos estar atentos sempre, em todos os momentos, porque é muito fácil alguém se levantar contra nós, fazer algo que nos machuca, que nos magoa, e nós começarmos a guardar em nosso coração a mágoa, a amargura e até mesmo nos afastarmos da presença de Deus por causa disso, por causa da decepção. E no momento oportuno, José, ele pôde demonstrar aos irmãos dele que os tinha perdoado. Olha que tremendo! Ele pagou o mal que os irmãos fizeram para ele com o bem, assim como o Senhor nos ensina. Gênesis capítulo 50, verso 20 diz: agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim José os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. Olha que tremendo! José disse palavras carinhosas para os irmãos dele, aqueles mesmos que foram responsáveis por todo o sofrimento dele após a morte de Jacó. Aqueles irmãos de José o temeram. Eles se ofereceram como servos, porque agora José poderia se vingar, mas José reconheceu diante daqueles homens que o mal que eles tinham feito, Deus mudou para bem. Como é tremendo, aprendemos com a história de José, a segunda atitude de José, que fez vencer a decepção, foi porque em nenhum momento ele culpou o Senhor, em nenhum momento José se afastou do Senhor, e o Senhor esteve com ele e o abençoou. Vamos ver Gênesis capítulo 39, o verso 21, que diz: contudo, Yahvé o Senhor
assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe, também aos olhos de Faraó, aos olhos de Potifar, porque o Senhor era com José. Observe que o Senhor, ele não impediu José de ser vendido como escravo, de ser traído, não impediu de ser caluniado e nem de ser esquecido pelo copeiro mor. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus exaltou a José, porque José, ele servia a Deus com um coração sincero e ele nunca se afastou do Senhor. Eu vou concluir. Nós não podemos nos afastar do Senhor em nenhum momento das nossas vidas, pois mesmo nos momentos adversos, o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ajuda, mesmo que não estejamos entendendo nada. Temos que ter a certeza que o Senhor, o nosso Deus, ele está trabalhando a nosso favor. Eu vou concluir com Isaías capítulo 64, o verso 4 e o verso 5, que diz: desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e de tuas orientações. O Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda a vencermos as decepções, o Senhor, ele nos sustenta. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque, eu te convido para que se inscreva e que o nosso bondoso, maravilhoso, o nosso amigo Jesus, ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.